Pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Quinta-feira, 12 de junho, são 7h55 em Campos. Muito bom dia, estamos de volta com Folha no Ar. Para você que está acompanhando a gente desde cedo, muito bom ter a sua companhia, obrigado, bom dia. Para você que está chegando agora também, seja bem-vindo. Vamos continuar neste Folha no Ar de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem. Falando hoje na pauta deste programa, dois assuntos aqui. O primeiro, nós já abordamos, que é o caso Letícia Peixoto, mulher, gestante de 8 meses, foi assassinada barbaramente, né? A tentativa também quanto à mãe dela, que eu me lembro, a gente se lembra, né? A mãe correndo atrás dos assassinos, né? Minha nossa, com imagens dessas câmeras, né, que flagram aí esses momentos, deixam a gente mais chocados ainda, né? Como foi o caso agora também do flagrante aí no circuito de TV, de segurança, desse acidente trágico aí na madrugada de domingo para segunda, um jovem morreu, enfim. Mas deixa a gente voltar, e são assuntos importantes e que comovem toda a população, e que a população segue sempre tentando se atualizar de cada caso. A gente volta agora nesse bloco para falar sobre também outro caso complicado, que é o subsíndico Vinícius de Azevedo, que foi assassinado também. Mas eu peço a Luísio para voltar. Tem ainda um tema que uma pergunta que é referente ao tema anterior. Eu peço a você então, Luísio, para abrir aí e fazer essa pergunta, por favor. Você chegou a falar, Tânia, do agravante colocado na lei pela questão do feminicídio, né? Isso. Da Letícia, você chegou a tocar nisso. E a gente vive num momento político, não no Brasil, mas no mundo, muito bipolar, onde tudo cai em discussão de pauta de gênero, pauta de costumes, pauta de gênero, né? Nós temos aqui, para não ir muito longe, nosso vizinho Argentina, o presidente Javier Milei, que quer extinguir o agravante do feminicídio, né? Como é que você vê isso? O que acontece? A violência contra a mulher, ela precisa ser tratada com rigor. Com rigor. As vítimas, elas precisam e devem serem ouvidas e protegidas. Caso contrário, elas virarão mais uma estatística. E isso é inadmissível, né, nesse mundo atual. Não cabe mais silenciar a mulher, né, em prol de políticas, de pauta. Então, o Brasil ele está no caminho correto. Quando inclui o homicídio, como homicídio qualificado, o feminicídio, o crime contra essa mulher. E o Código Penal, no artigo 121, no parágrafo 2º, né, incluiu o homicídio como homicídio qualificado, no seu parágrafo 7º, né, que prevê o aumento de pena se a vítima estiver, além, né, grávida, foi no caso da Letícia. Então, assim, são políticas públicas que vêm para combater essa violência contra a mulher. E deve se manter, sim, essa política
porque o índice é alarmante de violência contra a mulher. E aí, se ela se cala, ela vira uma estatística. E isso, nós, como sociedade, devemos, de fato, rechaçar e combater esse crime e ouvir, acolher, né, e tomar medidas enérgicas, como a política deve estar tomando, de aumento de pena, porque é a forma que temos, né, de maior rigor do judiciário quando se fala de violência contra a mulher. E só, você me permite, o último detalhe do caso anterior, Nogueira. O Hugo, o bebê, né, filho, lógico, de Letícia, foi tirado do seu ventre, do seu corpo já sem vida, e filho do mandante, do suposto mandante do crime, o professor do IFE, né, uma pessoa, né, que se pressupõe instruída, se pressupõe seguidora dos preceitos legais da sociedade, né. Ele chegou, o parto dele chegou a ser feito no Ferreira, ele foi encaminhado para a Beneficência, que é especializada, né, em UTI natal e não natal, e infelizmente foi óbito 3 horas depois. Para você ver, né, um crime de homicídio pode ser praticado por qualquer um. Por qualquer um. Não é porque você, né, a pessoa, é um professor renomado, uma pessoa culta, uma pessoa que você se espera que seja uma pessoa de bem, qualquer um pode cometer esse crime de homicídio. E para ele, nesse caso, né, em especial, essa pena ela é agravada por ele ser o pai da vítima. Essa pena para ele é agravada por ele ser o pai da vítima. Bom, Tânia, tem outro caso também que chocou a região, a cidade, trouxe comoção, foi o do subsíndico Vinícius de Azeredo. Esse mais recente, né, agora, dia 26 de fevereiro de 2025, na Vila Rainha. O Vinícius da Silva Azeredo teve uma discussão com um condômino e dali parece que tinha alguma coisa errada, algum comportamento que esse morador estava fazendo e que não estava de acordo com as normas lá do condomínio, e foi chamar a atenção, e aquilo foi agravando, a conversa foi aumentando o tom, e depois a gente conseguiu ver isso no corredor ainda do prédio, né, de acesso ali ao apartamento do autor do disparo. E depois a gente conseguiu ver também, lá pelas câmeras do pátio, estacionamento, o autor disparando, né? O cara disparando contra o Vinícius várias vezes, tentando disparar e tal. Por fim, até teve uma mulher que se separou, mas aí já era tarde. E essa crueldade toda transmitida chocou todo mundo, né? Deixou todo mundo muito abalado. O que aconteceu, tentando trazer essa retrospectiva aí, é que a polícia conseguiu prender em flagrante o autor, e também com imagens divulgadas nas redes sociais, aquela coisa toda, ele já ensanguentado, algemado, sentado no chão, depois de tentar, porque ele resistiu à prisão, né? A polícia teve que, deu trabalho para detê-lo. Enfim, são várias características, e aí bem diferente, apesar de ser por arma de fogo, né? Em comparação ao caso anterior, e a gente quer saber qual é a expectativa desse julgamento, desse homicídio, desse subsíndico. O autor, alguns elementos, que a gente ao longo da entrevista vai colocando outros, mas o que eu me lembro aqui, o autor foi preso em flagrante, motivo fútil, tentou se evadir do local lá e a polícia teve que resistiu à prisão. Tem uma ficha criminal já com lesão corporal, com ameaça decorrente de violência doméstica, importunação sexual, coação no caso de processo, também disparo de arma de fogo anterior, posse ilegal de arma de fogo e até furto tentado. Como que dá para trazer essa expectativa desse julgamento no olhar técnico do direito?
Cláudia, nós estamos falando de um homicídio qualificado, né, contra a vítima, né, o Vinícius, subsíndico. Estamos falando de uma tentativa de homicídio contra o síndico Luan. Estamos falando de uma tentativa de homicídio perpetrado contra a Gabriela, esposa da vítima Vinícius. Né? Então, não é o único caso em si, são 3 acusações que pairam contra essa pessoa. Falando de um homicídio e de 2 tentativas de homicídio. Esse caso, ele, obviamente, como o da Letícia, ele corre em sigilo, então eu não posso entrar propriamente dito no mérito, né? Mas eu vou pincelar para vocês aqui algumas informações que é de domínio público, tá? Então, esse cidadão, ele possui um histórico, né, de violência com relação à sua folha de antecedentes criminais. Eu não posso dizer que ele é reincidente, né, já que essas acusações ainda estão no âmbito do inquérito policial. Então, só que existe uma mácula nos seus antecedentes. Então, ele tem antecedentes criminais. E isso, com certeza, pesa no momento de uma decisão, os maus antecedentes. Né? Mas o que eu estou, né, ciente, que o advogado do réu, ele entrou com um pedido de insanidade mental desse rapaz. Entrou com um pedido de insanidade desse rapaz. E esse processo, ele não vai vir ser julgado agora. Porque esse processo de insanidade mental, ele suspende o andamento do processo principal para se julgar esse processo de insanidade mental, que é um processo em apartado, separado, tá? E aí, o que acontece nesse processo de insanidade mental? Um perito judiciário vai analisar se, de fato, ele tem problemas mentais, esquizofrênico, diante da esquizofrenia, e vai ser feito perguntas, né, vai ter uma aquisitação, tanto a defesa quanto a acusação e o juízo, eles irão formular perguntas diante do psiquiatra, do médico ali, para saber se, de fato, ele tem problemas mentais. Oi, desculpa. Tá, vocês estão me ouvindo? Tá. Não estou. Eu recebi uma notícia aqui agora no falecimento de uma pessoa muito próxima. Estava falando. Me desculpem. Não, tudo bem. Meus sentimentos. E diante desse processo de insanidade mental, aí nós não temos uma previsão com relação ao julgamento agora do processo de homicídio, né, da tentativa contra o subsíndico, o síndico e a sua esposa. O caso, desculpe pela intervenção pessoal, esse caso chocou muito os dois casos chocaram, quer dizer, o da Letícia, se comprovar a culpabilidade do amante e pai da criança, do amante da Letícia e pai do menino Hugo, como se for comprovado, a gente não pode pré-julgar, né? Mas se for comprovado, choca porque, né, uma pessoa que teve relação com a outra, que optou por matá-la, ainda matou o próprio filho, né? É isso. Existe um clamor social muito grande. Difícil imaginar um crime mais hediondo, né? Alguém que é capaz de matar. Se for comprovada a culpa, alguém que seja capaz de matar o próprio filho no ventre da mãe. Difícil imaginar algo pior do que isso, né? E o caso do subsíndico marcou muito pelo motivo fútil. A futilidade é uma discussão de condomínio, né? Que a gente sabe que todo condomínio, se a gente voltar no tempo, desde Hammurabi, lá na Mesopotâmia, quando o primeiro Código de Leis foi fundamentado, é mais ou menos para regular isso, né? O vizinho tinha um problema com o outro ali e tal, avançava uma cerca e tal. Quer dizer, isso vai ser há 3 mil anos, e vai ser sempre, né? Mas é um motivo mais fútil, né? A futilidade do motivo, além da ficha
criminal do suspeito, eles são considerados agravantes no juízo, no julgamento do caso? Com certeza. As imagens, elas chocam, né? Porque você vê toda aquela frieza, né, da situação em si. Então, aquelas imagens impactam de uma forma muito negativa os julgadores, sim. No entanto, a defesa, ela alega que ele tem problemas mentais, né, e que ele não estava no seu juízo comum, mas cometeu um crime e vai ser julgado, né, com relação a esse crime tão bárbaro que foi esse homicídio dessa forma trágica. Nogueira colocou, quer dizer, que houve tentativa de intervenção, né? Realmente as imagens mostram isso. E tem também o agravante, porque quando a PM chegou, ele resistiu à prisão. Essa questão da resistência ainda não está muito clara nos autos. Ele foi lixado pela população, né? E para conter, diante de tudo que aconteceu ali, a população ficou de fato exaltada e revoltada com aquela situação, nada mais comum, mas essa questão da resistência ainda não ficou muito clara e não existe uma acusação com relação a isso. Bom, o que a gente também vê, do mesmo caso da Letícia, a questão tá sem áudio. Desculpa, perdão, me perdoe, também tossi aqui e acabei fechando o microfone do online aqui. O mesmo caso da Letícia, que traz essa questão da comoção, tudo vai depender desse julgamento da sanidade mental, né? Até para a gente prever aqui quais são as características de um crime para invocar aí um júri popular. Esse, por exemplo, descampando aí para o lado do saúde mental, a gente sabe que, né, é outro tipo de julgamento, mas sendo normal, é possível prever que será também para o júri popular? Com certeza. Na realidade, é um crime doloso contra a vida. Se é um crime doloso contra a vida, quem está apto a julgar, né, quem julgará é o tribunal do júri. Um crime doloso, todos os crimes dolosos contra a vida, tribunal do júri, ao final, se de fato se ao final do processo ficou constatado que de fato existe autoria e materialidade, e aí sim está preparado para um tribunal do júri. Se houver essa questão da insanidade, a inimputabilidade, aí são informações aí que a gente vai ter que aguardar. Não tem como a gente fazer uma especulação com relação à finalização, até porque está ainda nessa fase de instrução, né? Então, esse caso, diferente do da Letícia, esse está no início, né? O da Letícia já foi pronunciado, já estão aptos e preparados para o tribunal do júri. Esse caso aqui do subsíndico e do síndico e sua esposa, ele ainda está na instrução, ainda não está preparado, organizado para um tribunal do júri. Perfeito, claro. Agora, para a gente entender também, porque não é assim simples, as pessoas falam muito, depois do que fez vai dizer que é maluco, isso, palavras de internet, de rua, fez o que fez e agora diz que tem problema de sanidade mental. Não é bem assim, não é tão fácil assim de comprovar uma deficiência dessa. E num eventual confirmação de que sim, o autor tem, e aí pode ser desse caso, como pode ser de outro, a gente pede só um exemplo. Quais os caminhos técnicos e o autor tendo problemas mentais? Ele vai ficar internado, né, para tratamento. Não existe, diferente de uma pena, fui condenado, peguei 30 anos, vou cumprir mais da metade da pena e começo a ter benefícios depois de um certo período dentro do cárcere. Quando se fala de um doente mental esquizofrênico,
ele não tem esse lapso de tempo. Se não houver cura, ele vai ficar internado por um bom período até uma nova perícia e, de fato, constatar se houve melhora ou não. Então, não existe um lapso de tempo, eu não posso dizer que ele ficará 20, 30 anos, porque, como é uma doença da mente, né, e a esquizofrenia é algo muito sério, mas tem peritos e existe um procedimento, uma instauração de um procedimento para averiguar se de fato está, né, se era ou não doente mental. Não, intelectual. Tá, eu quero voltar nessa parte da pena, do cumprimento dessa pena, para a gente entender como que ela funciona também, mas deixa eu pedir para me falar sobre, não é facilidade, as condições de aprovar numa junta, como a senhora falou, com um psiquiatra, com os especialistas, se uma pessoa tem problemas mentais ou não. Isso não é tão fácil assim. Como é esse procedimento? E aí é no caso jurídico, né? Não é um acompanhamento de um ente que você está cuidando, é um caso jurídico, é diferente. Não. O Código de Processo Penal, no seu artigo 149, ele prevê, né, a instauração de um incidente de insanidade mental. Ele vai ser autuado em apartado, separado do processo, e o médico, perito, psiquiatra que irá atender a esse paciente, né, esse requerente, ele está apto a analisar todo o comportamento, os laudos, né, porque ele já passou por várias instituições particulares ou públicas, de hospitais, então ele vai analisar todo o histórico, não só na época do homicídio, né, do crime, mas antes também. Eu não posso simplesmente, depois, eu cometi o crime e agora eu estou doente. Não. É analisado toda a vida desse paciente. É algo mais profundo do que nós imaginamos, não é superficial. E o Ministério Público, né, que é o autor dessa ação penal, ele estará monitorando todo o processo, né? E o Ministério Público, ele pode fazer perguntas que nós chamamos de quesitação no termo técnico. Então, assim, é algo que não dá para se burlar, é algo muito sério e que, com certeza, o judiciário, ele fica, né, ali monitorando todos os passos, né, desse incidente, desse procedimento. Quer dizer que o passado, claro, evidente, né, que aí com diagnóstico ou não, mas com atendimentos médicos, receitas médicas, isso tudo deve ser juntado ao processo. Incluído, juntado. E aí, a pergunta que é feita nesse incidente, se ele teve capacidade de entender o que ele fez no dia do crime. Eu posso ter problemas, mas talvez eu consiga entender o que eu cometi. E aí tudo muda. Ainda tem esse... Então, também, né, nós conhecemos, obviamente você deve conhecer pessoas, né, que são dependentes químicos, mas conseguem ter uma vida... Discernimento, sim. Então, assim, se ele tinha capacidade de entender o fato, aí ele não pode puxar para si que ele estava... essa questão do... Então, isso tudo vai ser ponderado dentro do procedimento de insanidade mental. Só para... De capacidade de entender o que fez, sim, de algo se determinar, né? Então, assim, é algo que... Por mais que detecte que ele tenha um problema mental, mas ele tem discernimento, aí já vai para outro grau de... Perfeito. Eu vou completar esse bloco com uma pergunta, por favor, Nogueira. Vai lá, por favor, Luiz. Quem é que... a gente sabe, logicamente, que é um profissional, um psiquiatra que vai determinar isso. E a gente sabe também que esse psiquiatra pode ser contratado lógico, tem do Estado, mas também um advogado pode contratar um laudo particular para testar. Como é que esse
se for o caso, como é que esse juízo entre laudos, se for o caso, ele é feito? Nesse caso, é um perito da justiça. O advogado, né, a defesa, pode contestar o laudo contratando um perito particular, obviamente. Mas o oficial, e que o juiz se baseia, só se for algo, um erro, uma falha muito gritante, eu acho que se existe um perito judicial, ele é competente e tem habilidade técnica para estar ali, né? E, de qualquer forma, o juiz vai se ater ao laudo oficial do perito técnico do Tribunal de Justiça. E se esse perito judicial não for um psiquiatra e o laudo particular for de um psiquiatra? Não, mas é um psiquiatra. Ah, tem que ser um psiquiatra. Tem um psiquiatra, é uma junta médica. Psiquiatra, psicólogo, assistente social, é uma equipe multidisciplinar. Não é único, não. Não é qualquer perito, é um psiquiatra. Né? E além do psiquiatra, esse laudo é respaldado por assistente social, psicólogo, então, como eu falei, é uma equipe multidisciplinar, não é uma única pessoa. Bom, pra gente... E aí eu quero pontuar novamente, né? Esse laudo, ele vai esclarecer se no momento do crime ele tinha consciência ou não do que estava acontecendo e estava por vir, né? Então, se ele tinha como discernir, se ele consegue, né, se na época do crime ele tem capacidade de entender o que estava acontecendo. Também imaginava, acho que a Luiz também, né, que era um perito escolhido lá pelo Não, é do judiciário. Como se fosse um psiquiatra forense, alguma coisa assim, não sei, né? Vamos lá. Bom, Tânia, são 8h21, a gente faz uma pausa agora bem curtinha, menor do que a primeira, inclusive, para a gente virar a chave aí para o caso que essa semana tomou conta das redes, tomou conta da imprensa e de toda a conversa aí de política, que é o julgamento da chamada, apelidada aí, trama do golpe, tentativa do golpe, que na verdade lá tecnicamente é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, né, onde Bolsonaro e pelo menos mais 30 réus, né, estão sendo julgados aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então, rapidamente a gente volta a seguir conversando com a Tânia Rocha dos Santos. Ela é advogada, é criminalista, ainda vamos entender mais tecnicamente agora também esse caso, com a Luiz Abreu Barbosa aqui na bancada. Rápida pausa no Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem.